Fala galera, canal La Becha Negra na área de novo. Mais um dia começando, da derrota de ontem no Clássico. Fazer umas indagações aí, né galera? O Campeonato Brasileiro da Série B tá logo aí. Vamos enfrentar aí o Bahia, o nosso primeiro adversário. Engraçado, né, Gaia? Pra quem lembra, 2003, o primeiro adversário foi o Bahia e o último foi o Bahia também, né? Quem sabe aí não um presságio para pegar um firme aí e subir para a Série A ano que vem. Bom, para quem viu uma entrevista do Ronaldo, ele falando que exaltando, né, a coragem do Cruzeiro, a garra, a determinação, e é isso que nós procura no time, né? O que faltou muito nos 3 anos, né? Não vamos colocar os 3 anos. 19, 20, 21, faltou garra, vontade. Mas que no 2022 começou com uma vontade bem diferente, né? Com os jogadores brigando, com fome, querendo mesmo mostrar futebol. E o Ronaldo deixou escapar uma seguinte parte nessa entrevista dele, de que com mais umas 2 peças o Cruzeiro ficará forte, assim, estará mais encorpado, né? Eu penso que ele não se refere as contratações que já foram feitas, mas sim as que possam estar vindo antes do dia 12, porque a gente tem que entender que o Cruzeiro tem que contratar antes do dia 12 para inscrever os jogadores, senão ficaremos com esses jogadores recebendo e sem, como se diz, né? Sem jogar. Mas quando ele fala que precisa de 2 peças, eu penso assim, que essas 2 peças devem ser jogadores mais de peso. Porque os jogadores que estão vindo aí, confesso que a gente pode colocá-los na prateleira, no mesmo patamar que os que já estão. Então acho que não são esses os jogadores que ele se referia, mas sim jogadores mais tarimbados. Penso eu, igual, vou continuar batendo na tecla. Você precisa de mais um meia, criativo, com mais bagagem, que saiba cadenciar um jogo ou saiba sair de uma marcação mais fechada. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma coisa que dificultou muito o time do Cruzeiro e que alguns times vão copiar isso aí é a saída de bola. Quando o Cruzeiro inicia a saída de bola com os 2 zagueiros, o Cruzeiro volta muito essa bola pro goleiro. No primeiro momento, algumas equipes que têm uma leitura de jogo melhor, deixa essa primeira saída acontecer. Umas 2 vezes passar pro goleiro e começa a apertar. Com isso o Cruzeiro vai ficando sem muita opção e obriga o Rafael a dar um chutão ou dar um passe mais longo, o que tem dificultado muito nessa tomar a decisão do Rafael. Pois às vezes ele não bate muito forte na bola, ele tem que pensar rápido e ter um direcionamento nessa bola, ou às vezes a gente até perde a posse da bola. É isso que os adversários têm feito. Foi feito isso no jogo do Cruzeiro ontem. Ou seja, o Atlético deu a posse de bola, a saída de bola para o Cruzeiro, deixou o Cruzeiro sair, não marcou em cima, igual o Cruzeiro marca em alguns momentos, seus adversários na saída de bola. Deixou o time do Atlético o Cruzeiro tocar essa bola. Só que à medida que o Cruzeiro não evoluía, eles iam aos poucos tirando os espaços, tirando a oportunidade. E aí fazia com que o Brock voltava a bola para o Rafael Cabral. O Rafael ia lá e voltava, ia para o Lucas Oliveira. Quando era o Lucas Oliveira, voltava para o Brock. Ou então voltava para o Rafael Cabral. E com isso o time ficava preso nessa marcação. Então penso eu que precisa ser melhor trabalhada essa tomada de decisão. Ou seja, saiu com o Brock ou com o Lucas Oliveira, tem que ter na cabeça como vai ser essa jogada. Ou seja, o William Oliveira se aproximar mais, voltar um pouco mais, ser aquele terceiro homem de saída de bola, abrir mais um jogo, dar a opção de passe, não ficar só os 3, porque tá ficando só os 3 ali, e nisso você tá forçando o Rafael Cabral a dar um chutão para frente, dar um passe pro William Oliveira dominar de costas para a marcação, e com isso facilita, né, a recuperada de bola do time adversário. Ontem aconteceu isso, o Cruzeiro passou muito aperto, teve a bola que o Rafael Cabral teve que sair, foi num dos primeiros lances,
e que ele dá o chutão para frente, o Lucas Oliveira não consegue chegar na bola, ou então tá de costas para marcação. E com isso, né, galera, acaba se tornando, como se diz, um lance perigoso, como aconteceu. Só acho que ele conseguiu defender. Mas e se não tivesse defendido, né? Então são pontos que tem que ser trabalhados, uma melhor saída de bola, um melhor avanço, uma definição do que se vai fazer. E muitas das vezes ontem, por você ter, quem notou, o time do Cruzeiro, né, ficou marcado na criação. E a criação do Cruzeiro passa pelo Canezinho. Impressionante como o cara chegou há pouco tempo, mas ele está vestindo a camisa do Cruzeiro, parece que já tem uns 2 anos, porque encaixou no Cruzeiro. Então a criatividade passa por ele. Ele tem um diferencial no passe de bola. Só que ele é bom na marcação e isso faz com que ele seja aquele segundo volante, aquele volante que dá aquela marcação boa, mas que tem uma qualidade melhor ainda na enfiada de bola. Coisa que faltou ontem. O Canezinho ficou muito bem marcado e isso é mérito da marcação que foi feita sobre ele. Quando ele dominava a bola, o Alan chegava junto, o Jair chegava junto, não deixava ele ter aquela visão de jogo. Tanto é que às vezes que ele teve a visão de jogo, 2 vezes que ele teve, ele colocou os jogadores na cara do gol. Foi uma com o Pedro Castro e uma com o Edu, né? Em alguns momentos teve alguns lances. Então o Cruzeiro precisa ter um outro jogador que saia dessa marcação e que confunda o time adversário. Por exemplo, o time do Atlético, não quero comparar, mas tem lá o Zarate e o Nacho. Os dois são criadores, são meio-campistas criadores. Só que quando um tá no meio, o outro tá na ponta. E assim eles revezam esse tipo de lance, confundindo a marcação. E aí quando um vai pro meio e o outro vai pra ponta, não altera o esquema tático do time. Isso faz com que confunda a marcação, que a marcação não fica presa só em eles. E isso falta ao Cruzeiro um jogador nesse ponto. O João Paulo, ele é um bom jogador. Ele tem um bom futebol, só que ainda, para mim, não é um jogador ainda a depender dele. Assim como, por exemplo, o Vitor Roque, a gente não pode ficar dependendo de uma boa atuação do Vitor Roque em todos os jogos. Creio que ele vai jogar bem, sim, vai fazer um grande campeonato brasileiro, vai se qualificar mais ainda. Só que se jogar a pressão toda para cima do João Paulo, que, se não me engano, acho que tem 25 ou 26 anos, ele ainda tem muito a evoluir, né? Tem muito a mostrar futebol. Então acho que precisa de um camisa 10 ali mais clássico, aquele cara que vai marcar muito menos do que o Canezinho, por exemplo, mas que quando a bola chegar nele, ele sabe acelerar o jogo e sabe cadê segurar o jogo, né? Chamar com a responsabilidade da criação, pois aí você tem uma preocupação a mais. Às vezes você jogar com 3 atacantes parece bom, mostra o time ofensivo, mas se você jogar com meia e tirar um dos atacantes, seja ali o Wagninho ou até o Vitor Roque mesmo, dependendo da circunstância do jogo, você tem ali uma criatividade melhor para esses jogadores, né? Você aproveita mais o potencial de cada um. E vamos lá, vamos especular aí, né, galera? Quais posição que pode só estar vindo esses dois jogadores? Acredito eu que deve ser numa lateral e também para a zaga. Eu acho que deve estar nesses 2 pontos. Não tenho certeza, mas coloco que deve estar vindo um para a lateral direita, porque o Cruzeiro precisa de um outro lateral direito. O Rômulo tem feito alguns jogos bons, outros nem tanto, mas está na média, né? Não dá para falar que tá fora do Cruzeiro, porque uma coisa que a gente tem que destacar no Rômulo, né, galera, é a entrega dele no time. Desde o ano passado, mesmo ele sendo mal, mesmo ele estando em má fase, ele não deixou de se entregar para o time, jogando forte e tendo um futebol mais completo, mais objetivo, né?
Antes era muito toquinho para trás, muita falha de marcação, mas hoje ele é mais objetivo nos toques de bola dele. É bola para frente, cruza a bola na área, não é aquele lateral que avança sempre, por causa o estilo dele é defensivo, mas quando ele vai para o ataque, ele tem um pouco de qualidade, não muita, mas ajuda bastante. Então, precisamos de um outro lateral, com características totalmente diferentes, um lateral mais ofensivo e com mais qualidade na criação da jogada. E penso que falta ao Cruzeiro talvez mais um zagueiro, porque hoje a gente tem o Eduardo Brock, que está muito bem, mas como qualquer outro jogador vai cometer suas falhas, igual cometeu ontem. E precisamos de um outro zagueiro na ausência do Brock. Porque o Lucas Oliveira joga ali na ponta direita e ele é um bom zagueiro, apesar da falha de ontem, né? Isso acontece, ele é novo, tem 25 anos, tem muito a crescer ainda, tem muito a aprender. Não deve se deixar se enganar pelos kicks da bola, né? Mas o Lucas Oliveira tem ali o Matheus Silva para entrar no seu lugar, né? Que joga naquela área, naquela posição. Chegou aí o Wagner, né, para jogar, mas ainda acho difícil jogar uma responsabilidade para cima dele. Então, creio que precisa assim de mais um zagueiro mais experiente para dar a ele mais, como se diz, mais força, né, ali na zaga do Cruzeiro. E no ataque eu acho que vai ficar por isso mesmo. Torço para que chegue um meia mais qualificado, né, com mais força, né, e quem sabe um outro centroavante, já que o Caio Dantas, que eu torci muito para dar certo, não deu certo por estar machucado. Tomara que o Cruzeiro traga um outro centroavante. Porque o Rafael Silva é um jogador que atua como centroavante, mas ele é mais jogador de beirada do que centroavante mesmo, né? Precisamos de um jogador ali para substituir o Edu em alguns momentos. Então é isso aí, galera. É só minha opinião aqui em relação a esses comentários que foi feito, né? E dar força ao time do Cruzeiro nessa caminhada que se inicia agora, Campeonato Brasileiro, essa terceira fase da Copa do Brasil. Vamos lá, conseguimos os 3 pontos e a nossa classificação está mais que encaminhada nesse jogo de ida contra o Remo, né? Acredito eu que vamos alcançar nossos objetivos no final do ano. Cruzeiro sempre, então fica aí, fique ligado, teremos mais vídeos, teremos mais comentários, deixa seu like, deixa seu feedback aí sobre os vídeos, sobre o que precisa melhorar e segue lá no canal, viu? Um grande abraço a todos e tchau, tchau.